Estamos ao vivo, fora Bolsonaro. Muito bem, fora Bolsonaro. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite a todas. Cumprimento a quem está conosco aqui na sala, o Patrick, o Cássio, que faz a nossa retaguarda aqui. Quero começar desejando feliz 2022 para todos e para todas, que esse ano termine melhor do que está começando, e que termine com a derrota do bolsonarismo, do lavajatismo e do neoliberalismo. Eu queria, de saída, explicar as razões da ausência da Natália Sena. Ela está com Covid, pediu para informar isso aqui, e por isso ela não está conosco. Está bem, está se tratando, mas não está em condições de participar aqui dessa edição do Antivírus. Então, nós convidamos o Patrick, que vocês já conhecem, do Contramola, do podcast, para fazer a dobradinha comigo. E a Natália, depois, no próximo programa, certamente estará de volta aqui no Antivírus. Bom, eu queria começar falando uma coisa que é óbvia. Nosso objetivo nesse ano de 2022, o centro da tática no ano de 2022, é derrotar Bolsonaro. E a questão é como é que nós vamos conseguir fazer isso nesse ano, fundamentalmente através da eleição de Lula, presidente da República. As pesquisas de opinião indicam que é possível fazer isso. O Lula vem liderando todas as pesquisas publicadas desde março de 2021. Algumas das pesquisas indicam, inclusive, a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. É possível que isso aconteça? Uma vitória no primeiro turno? Em tese, sim. É provável? Não. Na nossa opinião, de jeito nenhum é provável uma vitória no primeiro turno. Não aconteceu isso em 2006, não aconteceu isso em 2010, não aconteceu isso em 2014, 3 ocasiões em que a gente disputou estando na presidência da República. Então, nós achamos que isso não vai ocorrer em 2022, a gente tem que se preparar para o cenário mais provável, que é o de uma disputa duríssima em 2 turnos. Evidentemente, fazendo isso, pode até acontecer o improvável, mas se a gente se preparar para o improvável, a gente pode ser surpreendido e isso afetar negativamente o nosso desempenho. Agora, além disso, além do fato da gente não ter conseguido uma vitória no primeiro turno naquelas 3 eleições, é preciso considerar outros fatores que estão agindo na conjuntura e que nos devem levar a não subir em nenhum salto alto. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não vai assistir parado a volta do Partido dos Trabalhadores ao governo do Brasil. Seja por conta da situação interna dos Estados Unidos, seja por conta da situação externa. Externamente, os Estados Unidos estão numa batalha pública, dura, com a República Popular da China e seus aliados. E, obviamente, eles preferem ter aqui no Brasil um governo que seja alinhado com os Estados Unidos nessa batalha. Eles não querem ter um governo que coloque em primeiro lugar os interesses do Brasil e, por isso, mantenha uma relação normal com a China. Eles querem ter um governo que mantenha uma relação de conflito com a China e de aliança com os Estados Unidos. Ou seja, eles querem ter um governo no Brasil que coloque em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos. Mas também tem que ser levado em conta a situação interna dos Estados Unidos. Eu quero lembrar que não faz muito tempo tinha gente no nosso partido que dizia que o Biden estava fazendo uma revolução nos Estados Unidos. Bom, não aconteceu revolução e não está acontecendo nem mesmo a reforma que se vendia. O governo Biden está enfrentando, aliás, uma oposição duríssima da direita trumpista, está com dificuldade de aprovar tudo o que ele prometeu no Congresso e está fazendo inúmeras concessões à direita para tocar a vida do jeito mais tradicional. Claro que tem gente na esquerda brasileira
que acredita que, apesar dos problemas internos e externos, e eu chamo a atenção entre os problemas internos, a eleição que vai acontecer nos Estados Unidos esse ano, onde o Biden luta por manter uma maioria democrata e pode perder essa maioria, tá certo? Apesar desses problemas internos e externos, tem gente na esquerda brasileira que acredita que os Estados Unidos vão assistir parados. Tem gente até que acredita que eles podem vir a nos apoiar. E tem gente até que está buscando negociar com os Estados Unidos. Mas vamos combinar, né, pessoal? A única possibilidade dos gringos aceitarem passivamente a nossa volta ao governo é se nós mudássemos a posição nossa em relação aos interesses do Brasil, o que inclui manter relações normais com a China, inclui manter relações normais com a Rússia, inclui defender a integração regional. Como isso não está posto, haverá movimentação dos Estados Unidos contra a possibilidade de nós vencermos as eleições. Evidentemente, os Estados Unidos não podem tudo, né? Eles não conseguiram derrubar o governo cubano, não conseguiram derrubar o governo venezuelano, não conseguiram derrubar o governo nicaragüense, não conseguiram impedir a nossa volta ao governo na Bolívia, não conseguiram impedir a nossa volta ao governo na Argentina, não conseguiram impedir a nossa volta ao governo em Honduras e não conseguiram impedir a eleição de Andrés Manuel López Obrador no México. Mas não devemos subestimar a operação dos Estados Unidos. Tem um segundo fator que deve ser levado em conta, em nossa opinião, que é o lado de lá, a começar pelo bolsonarismo, né? O bolsonarismo perdeu muito apoio nesse último período, né? Mas eles mantêm um núcleo duro que é suficiente para colocar o Bolsonaro no segundo turno das eleições. E nós sabemos muito bem que não tem limite do lado de lá. Até agora, a terceira via, a chamada terceira via, aquela turma que é bolsonarista no programa, quer manter o bolsonarismo, mas quer tirar o Bolsonaro, até agora a terceira via não se viabilizou, né? O Moro ainda não decolou, o Dória, embora diga que já está indo para o segundo turno, também não decolou, mas a gente também não deve desconsiderar essa gente, né? Nem a terceira via, nem tampouco a gente deve desconsiderar o bolsonarismo. Aliás, se o bolsonarismo afundar, a terceira via pode se vitaminar, né? O bolsonarismo conta com a máquina do governo. A gente tem que lembrar que, desde Fernando Henrique, todos os presidentes que disputaram a reeleição conseguiram a reeleição. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita, e, portanto, a máquina do governo pesa, certo? Eles estão fazendo muita maldade desde o início do golpe, né? Desde aquela época em que o Alckmin era apoiador do governo Temer. Eles estão fazendo muita maldade, as maldades se aprofundaram durante o governo Bolsonaro, e eles estão preparados, por outro lado, tem bala na agulha para fazer algumas coisas com efeito eleitoral esse ano, né? Além disso, tem uma parte da classe dominante, uma maioria na classe dominante brasileira, que está muito satisfeita com o programa que vem sendo implementado. Eles podem não gostar muito da pessoa do Bolsonaro e podem até preferir um governo mais tranquilo, menos agressivo, mas estão gostando muito das realizações do governo Bolsonaro. E, a depender do que eles considerem que vão perder, eles vão jogar tudo para se manter no governo. Claro que a classe dominante não é apenas composta pelos bolsonaristas. A rigor, a classe dominante tem 3 pedaços, politicamente falando. Todos eles estão satisfeitos com o programa, mas politicamente eles se dividem em 3 partes. Tem uma parte que defende o Bolsonaro, tem uma parte que quer dar continuidade ao programa bolsonarista, mas prefere um outro nome, é o pessoal que está apoiando o Moro, que está apoiando o Dória. E tem uma terceira parte, muito difícil derrotar a candidatura do Lula, e por isso já estão fazendo uma operação de envolvimento, de tentar cooptar, de tentar moderar, de tentar controlar o programa de um futuro governo petista. Ou, para falar numa linguagem
mais adequada ao que eles querem fazer, querem colocar uma canga, tá certo, sobre nós. E do lado de lá, especialmente da turma do Bolsonaro e do Moro e do Dória, a gente deve saber que vai vir muita baixaria, muito jogo sujo, muita fake news, mas também vai haver muita luta político-ideológica, né? Eu estava sempre que eu posso ouvindo aquela rádio que fala de um mundo paralelo, a Rádio Jovem Pan, tá certo? E ali é luta político-ideológica na veia o tempo todo, motivo pelo qual não basta para nós apresentar propostas. A gente tem que ter um programa, mas esse programa tem que estar enquadrado numa visão de mundo, numa proposta de país. Só assim a gente vai enfrentar o lado de lá. E tem um terceiro fator, né? Além dos Estados Unidos, além da classe dominante e seus representantes, um terceiro fator que a gente deve levar em conta são os erros, né? Os erros que foram e que podem vir a ser cometidos pelo lado de cá, né? Isso também tem que ser levado em conta na análise desse ano de 2022. O primeiro erro, obviamente, é cometido por aqueles que acham que o Lula já ganhou as eleições, né? Tem gente que já está com essa cabeça e já está mais preocupada em garantir a governabilidade do que em garantir a vitória, né? E o problema é que vitória exige disputar e governabilidade exige compor. São dois movimentos diferentes. Quem está preocupado agora em compor vai ter dificuldade em disputar. Um bom exemplo da confusão entre uma coisa e outra é o caso da vice-presidência, né? As pessoas que ficaram defendendo e que ainda estão defendendo entregar a vice presidência da República, porque cá entre nós as pessoas sabem muito bem que o Alckmin é simbólico, um peso, é algo que atrapalha. Então, o argumento de alguns é que ele supostamente ajudaria na governabilidade. Isso também é falso, argumento utilizado para atrair o Temer. Vamos lembrar sempre disso, a gente viu no que deu, né? Que tipo de governabilidade essa gente oferece, mas nem isso o Alckmin é capaz. Vamos lembrar que o Alckmin, apesar de ser um tucano e continuar sendo um tucano, foi enxotado do PSDB porque perdeu força, tá certo? Entre eles, né? Mas a lógica daqueles que querem colocá-lo na vice é uma lógica ação. Nisso, desvínculo e ganhar a eleição significa disputar. Disputar não só com o bolsonarismo, não só com o lavajatismo, mas também com o neo que está usando o Alckmin, o bode na sala, né? Para quem não lembra da ideia, o cidadão vivia numa sala muito pequena, aí trouxe um bode fedorento, que ficava fazendo bagunça o tempo todo, até que ele tinha parecendo muito grande. Como o Alckmin é muito intragável, tem gente que está achando que o Alckmin é o bode na sala. Quando desistirem do Alckmin e vierem com outro nome, um Nelson Jobim da vida, por exemplo, tá certo? Eles acham, há alguns gênios que acham que fazendo isso, figuras como essa ou outras seriam aceitáveis. A verdade é que todo nome que tem essa configuração e neoliberal que defenda o Trump. Tudo isso outros cimentos. O caso dos estados, agora contra a governabilidade futura, tem o debate sobre a federação, que é outro exemplo de erro que vem sendo cometido, né? E buscar alianças com que nós não criamos uma rede de apoio para a campanha
presidencial. E ficamos dependendo da confiabilidade de aliados que já mostraram no passado recente de que confiança são. No caso da federação, o erro vai no mesmo rumo. Quer dizer, independente da opinião que a gente tenha sobre a federação em tese, é evidente que uma federação para ser montada em 3 meses, no turno de 14, que apoiou o golpe em 2016, que teve uma postura para lá de ambígua, para ser suave em 2018, e que tem uma bancada que mais ou menos metade dela vota regular. Imaginar que isso possa ser útil nem para a governabilidade, nem para a disputa eleitoral. Mas talvez os 2 principais erros que a gente possa cometer sejam o de não fazer o debate programático e não organizar imediatamente uma campanha de massa, né? Nós não podemos esperar o calendário oficial para começar a desenvolver uma atividade sistemática junto à população de debate sobre o Brasil que nós queremos. E esse debate sobre o Brasil que nós queremos é um debate de programa. Nós vimos essa semana uma interessantíssima situação quando o presidente Lula falou da necessidade de revogar a reforma trabalhista. E vimos a reação das elites, inclusive a reação daquele, Geraldo Alckmin, mostrando o quão é importante o debate programático articulado com uma visão de conjunto do país para essa disputa que a gente vai travar. E o erro, no caso, é que, de verdade, o debate programático e a articulação de uma campanha de massa, desde já, não está sendo tratada com a prioridade que deveria. Mas eu paro por aqui. Meu papel era apresentar o conjunto dos temas e passo para o Patrick, é certo que tem aqui o desafio de substituir a nossa companheira Natália Sena. Obrigado, Walter. Muito boa noite para todo mundo. Também quero desejar um feliz 2022. Primeiro, de muita saúde, mas de muita disposição, vigor, determinação para a luta. E também muitas vitórias que a gente está precisando. Bom, nesse meu imenso desafio, que é de substituir no dia de hoje a companheira Natália Sena, eu quero me dedicar aqui a tratar de alguns pontos já mencionados anteriormente e alguns novos. O primeiro diz respeito a um grande problema que a gente vem se deparando, que é de um certo salto alto entre alguns de nós. Alguns de nós, eu me refiro à militância de esquerda. E convenhamos, né, gente? Para ter salto alto, tem que saber andar de salto alto e tem que saber dos riscos que é andar num salto 15 agulha. Convenhamos, não é esse tipo de risco que a gente tem que correr agora. Pelo contrário, a gente tem que ter, inclusive, muita segurança nos movimentos. Porque quando a situação muda um pouquinho, algumas pessoas entram em pânico. Quando alguém está andando de salto e se desestabiliza, acha que vai cair e entra em pânico. Portanto, não é momento de ter salto alto. E convenhamos, isso aconteceu. Aconteceu no passado, em particular em 2 momentos muito decisivos para nós. O primeiro foi no ano de 2006 e o segundo foi no ano de 2014. Naqueles 2 momentos, havia quem falasse em uma vitória no primeiro turno. Bom, isso não aconteceu. E naqueles momentos, quando isso, que era óbvio, se realizou, ou seja, um segundo turno, teve gente que entrou em pânico, porque achava e tinha se convencido que a vitória viria no primeiro turno. No ano de 2006, é bom que a gente se recorde, mesmo com Lula liderando todas as pesquisas de opinião, nós vivíamos um momento de uma brutal ofensiva golpista que quase tinha se concretizado naquele contexto de diversas CPIs e no que depois veio a se concretizar na Ação Penal 470. Naquele ambiente, a eleição foi para o segundo turno. E, naquele segundo turno, o Lula obteve uma importante vitória, tendo seu adversário Geraldo Alckmin. O Alckmin que conseguiu a proeza em 2006
de ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro turno. Mas para que isso acontecesse, para que o Lula tivesse um baita desempenho e nós pudéssemos vencer a eleição no segundo turno, como nós vencemos, foi necessária uma reorientação da campanha, uma mudança total nos rumos e na estratégia adotada. Inclusive, isso foi possível e necessário e permitiu que nós não só vencêssemos muito bem a eleição no segundo turno, como começássemos um segundo governo Lula, que em diversos aspectos foi melhor do que o primeiro governo Lula. Então, a gente começou 2006, convenhamos, alguns com um certo salto alto, e foi preciso descer do salto, colocar o pé no chão e no barro para poder vencer a eleição no segundo turno, com um programa diferente daquele que vinha sendo defendido até então. O segundo momento, que também aconteceu isso de ter gente andando de salto alto, foi em 2014. Em 2014, diante dos impactos da crise econômica que chegou aqui no país com muito maior intensidade, e também diante de um comportamento da classe dominante que realizou greve de investimento, veio com suas pautas bomba e preparou todo o movimento golpista, desde antes, mas principalmente após o resultado da eleição de 2014, quando o Aécio não reconheceu o resultado das urnas, pediu recontagem de votos, e, bom, tudo que a gente acompanhou ao longo do ano de 2015, com o Eduardo Cunha, do MDB, presidindo a Câmara dos Deputados, recebendo voto, inclusive, de gente da esquerda, conduzindo todo o processo golpista, bom, durante tudo que a gente viu ali, foi preparado ao longo do ano de 2014, mas tinha gente que achava que mesmo com aquele ambiente de 2014, de aprofundamento da crise, de novo comportamento da classe dominante, de novos sinais golpistas, era possível vencer no primeiro turno. É bom lembrar que, ainda no começo de 2014, tinha gente na esquerda e até mesmo no PT que falava, por exemplo, que a gente estava vivendo uma verdadeira revolução democrática no nosso país e que a maioria do povo nunca, jamais, imagina, ia deixar de votar no 13, naquelas eleições. Acontece que nós tivemos a eleição mais difícil do país desde a eleição de 2002, com a presidenta Dilma vencendo a eleição com 51,64% dos votos. Isso significou pouco mais de 54 milhões de votos. E para poder vencer a eleição, eu preciso descer do salto, botar o pé no chão, o pé no barro e fazer uma campanha militante, polarizando o programa e enfrentando aquilo que era colocado com o programa do Aécio e da direita do PSDB e dos seus aliados. Bom, é importante lembrar também, nesse contexto, que naqueles momentos de salto alto, seja em 2006, em 2014, tinha uma influência de um certo setor que acha que a política e, em particular, as eleições, são vencidas por meio do marketing, por meio da publicidade. E, portanto, dão muito espaço para algumas figuras que manipulam ou conduzem as campanhas eleitorais unicamente no campo da publicidade. E aqui é bom lembrar, por exemplo, né, que na campanha de 2014, uma das figuras que dizia que a Dilma podia vencer a eleição no primeiro turno foi o marqueteiro João Santana, né, que argumentava que poderia acontecer o que ele chamava de antropofagia de anões, ou seja, que os adversários pequenininhos iriam ficar ali se comendo, se degladiando, se combatendo, e que a Dilma iria embalar sozinha. Pois bem, como a gente viu muito bem, não foi isso que aconteceu. Era uma leitura errada, equivocada e, em grande medida, desconectada do que estava acontecendo, não só no Brasil, mas na América Latina e também no mundo. Um erro, né, gente, que nós não podemos, de forma nenhuma, cometer nessa eleição. E tem gente, no final de 2021 e nesse começo de 2022, convenhamos, andando por aí de salto alto. De tal forma que, diante do cenário atual, nossa posição é de cautela. Estamos entre os que preferem ter cautela. Devemos nos dedicar, nesse momento, a enfrentar os grandes problemas existentes. E aqui eu queria citar alguns deles. O primeiro é que a gente tem uma situação de distância muito grande
entre o desempenho individual do companheiro Lula e o desempenho do conjunto das nossas candidaturas a governador, a senador e a deputado nos estados. Nesse momento, a gente está começando o ano de 2022 com o Lula muito bem nas pesquisas, e isso é muito bom. Agora, o restante das candidaturas do campo de esquerda não estão tão bem assim. E quando começar a campanha para valer, o que vai acontecer? É Lula que vai puxar esses candidatos a governador, senadores, deputados e deputadas que estão embaixo para cima? Ou será que vai ser o mau desempenho dessas candidaturas que vão puxar a candidatura do Lula para baixo? Porque as duas coisas podem acontecer. E, portanto, é fundamental que, desde já, o PT e a esquerda apresente candidaturas que polarizem a disputa, que façam o debate político, cultural e ideológico de forma permanente a crescer, porque também é por meio delas que nós vamos fortalecer a candidatura presidencial do companheiro Lula. No entanto, tem gente que acha que não é esse o caminho. Tem gente que acha que a gente vai resolver esse problema, que é ter o Lula muito bem e os demais nem tão bem assim, apoiando gente de outros partidos. Bom, a lógica é, o Lula está bem, nós precisamos, portanto, garantir que ele, se elegendo, consiga governar. E não vai governar só com os nossos, é porque os nossos não estão nem tão bem assim. Então, é melhor ver quem do lado de lá pode ter algum tipo de relação melhor conosco e, portanto, apoiar a gente de outros partidos. Talvez o melhor exemplo que nós temos desse tipo de pensamento é um dos vice-presidentes nacionais do PT, também presidente do PT do Rio de Janeiro, o companheiro Washington Coaquaro, né, que de público defende, né, e fala sobre a necessidade do PT ampliar. É corriqueira a sua afirmação de que frente ampla de esquerda não é frente ampla e coisas desse tipo, né, como se tivesse descoberto uma fórmula mágica de falar que tem que estar com a direita. Bom, para defender a direita, de fato, esse argumento serve. Não serve para garantir que nós consigamos vencer a eleição, fazer com que Lula tome posse, governe e desfaça tudo que foi feito desde o golpe de 2016, pelo menos. Mas essa lógica, que esse que eu mencionei é um dos expoentes que a defende, bom, ela existe em outros setores do PT e também da esquerda, e precisa ser combatida, porque isso é um perigo real, tanto para a eleição do Lula, quanto para a eleição de uma bancada petista e de esquerda comprometida com o nosso programa. Bom, mas por outro lado, tem gente também que acha que a gente resolve esse problema do Lula muito bem, com os demais não tão bem assim, por meio da chamada federação com partidos de centro. Walter já mencionou. E, neste momento, a preços de hoje, a federação que está sendo debatida, meio que oficialmente, é uma federação com partidos de centro que tem como consequência prática o enfraquecimento do PT, porque é uma federação com partidos, em particular o PSB, que tem figuras de centro e centro-direita. Bom, a gente está falando do partido que, em 2014, no segundo turno, apoiou Aécio Neves, em 16 votou no golpe, de 17 a 18 votou em todas as reformas neoliberais, que em 18 ficou neutro na disputa entre Lula Haddad contra Bolsonaro e que nesse momento, desde 2019, vota cotidianamente as medidas neoliberais do governo Bolsonaro. Bom, uma federação com esse tipo de organização de partido contribui em quê? Para que nós tenhamos um programa que avance para desfazer tudo que foi feito desde o golpe de 2016. Nossa opinião não ajuda, pelo contrário, nesse momento atrapalha. Qual que é, portanto, a nossa posição? Nossa posição é fortalecer ao máximo as candidaturas do PT e da esquerda. Nesse sentido, vale muito a pena destacar aqui, comparado, que todo mundo acompanhe o exemplo, o muito bom exemplo da militância e da companheirada do PT gaúcho, no Rio Grande do Sul, que desde o ano passado, o conjunto da direção do partido definiu que o PT teria, sim, uma candidatura do PT ao governo do Estado, colocou o bloco na rua e já tem pesquisas que colocam o candidato do PT
pré-candidato do PT, o companheiro Edgar Preto, liderando as pesquisas no Rio Grande do Sul. Esse é um bom exemplo. E é isso que nós, do PT, deveríamos estar fazendo no conjunto do país, em todos os estados, fortalecendo as nossas candidaturas, dando musculatura, animando a militância. Porque nesse momento de grande dificuldade, de dúvidas, o que a gente não pode fazer é gerar mais dúvidas ainda entre a nossa militância. Falando federação com gente de centro-direita, trazendo para o nosso palanque gente de centro-direita, falando em composição com gente que votou no golpe. Não é esse o caminho. O caminho, neste momento, para começar bem o ano de 2022, é fortalecer as nossas candidaturas. Agora, a gente está começando o ano de 2022 num momento muito delicado, né? Primeiro é um momento de ausência de mobilização social organizada que esteja à altura do caos que o país está vivendo. Convenhamos, nós terminamos o ano de 2021 com muito mais gente contaminada pela Covid-19 do que a gente terminou o ano de 2020, com muito mais gente desempregada, com muito mais gente passando fome, e saiu no começo dessa semana o dado de que a inflação de todo o ano de 2021 passou de 10%, ou seja, tudo está mais caro. A comida, a energia, o transporte, tudo. E quem paga essa conta? A maioria da classe trabalhadora. As condições de vida, portanto, pioraram. Mas isso não está sendo seguido de uma mobilização social organizada. E é tarefa do PT, dos sindicatos, dos demais partidos de esquerda, do conjunto dos movimentos sociais, preparar, ao longo desse começo de 2022, um processo de luta permanente. Porque é com mobilização social e luta popular que a gente pode engrossar o caldo para ir acumulando forças ao longo desse ano. Agora, tem gente, né, que acha que isso também não importa. A gente viu, inclusive, ao longo da pandemia, diversos momentos em que algumas organizações, bambearam, né? Colocaram muito mais peso na luta institucional do que na luta social. E nós vimos no que isso deu. Nos momentos de vitória institucional, a direita capitalizou várias dessas vitórias. Por exemplo, em 2020, o auxílio emergencial. E não é impossível que isso ocorra novamente agora. A direita conseguiu acabar com o Bolsa Família, criar um programa que desfaz tudo que nós conseguimos fazer com o Bolsa Família e pode capitalizar politicamente, sim, ao longo desse ano. Agora, como que a gente enfrenta essa situação? Na nossa opinião, com luta social. Porque, gente, quando a campanha começar, o que a gente vai se deparar é diante de um verdadeiro exército do outro lado. Militante, mobilizado e, não vamos esquecer, armado. E é preciso, portanto, que nós tenhamos também um exército do lado de cá, organizado, com disposição militante, com condições de fazer a disputa política, cultural e ideológica. E o motivo principal disso é que os fatos são catastróficos, né? O governo Bolsonaro, ele tem feito cotidianamente uma ação de destruição de tudo que tinha, do pouco bem-estar social do nosso país, e tem avançado para fazer com que o país regrida 100 anos, né? Para que o país volte a ser naquela condição que tinha nos anos 20 do século 20. É isso que está em curso. E, portanto, é preciso muita força do lado de cá para enfrentar essa situação. E, para isso, nós precisamos também ter, evidentemente, uma base social organizada. Uma base social organizada em cada lugar de estudo, de trabalho, de moradia. Cada entidade que nós temos presença, cada grêmio estudantil, centro acadêmico, cada associação de moradores, cada centro cultural, cada sindicato, desde já tem que abrir suas portas para conversar com o conjunto da classe trabalhadora, conversar com a sua base social e falar da importância desse ano de 2022. E, além disso, a gente tem que começar desde já a organizar verdadeiros comitês populares. Nós não podemos esperar o calendário eleitoral. Pelo contrário, a gente já está, inclusive, em certa medida, atrasado.
Nós já deveríamos ter começado com isso, mas está em tempo. A gente está começando 2022, nós estamos diante da rebordosa de uma terceira onda da pandemia, mesclada agora com Covid, gripe, influenza, que tem feito, por exemplo, suspender os calendários dos festejos de carnaval, feito os estados adotarem novas medidas restritivas. Bom, diante disso, a situação de vida do povo vai continuar piorando. E, portanto, cada entidade, cada organização popular tem que ter uma função nesse momento. Tem que ter uma serventia e uma utilidade para o povo. E um jeito de fazer isso é, por exemplo, se constituindo enquanto comitê popular, um comitê popular pelo Brasil livre, pelo Brasil do povo, pelo Brasil para o povo, para derrotar o Bolsonaro. E, por fim, uma última coisa que a gente não pode esquecer diz respeito à influência ideológica do bolsonarismo, do lavajatismo e do neoliberalismo. Eles têm muita influência. O Bolsonaro, mesmo com tudo que fez de desgraça, ainda tem pelo menos 20% a 25% de intenção de voto. Isso não é pouca coisa. Isso o leva ao segundo turno. Como é que a gente vai enfrentar isso? E enfrentar o lavajatismo, enfrentar o neoliberalismo? Nossa opinião, só vamos enfrentar isso com programa. Um programa que seja antagônico ao que a direita vem apresentando. Um programa que demonstre concretamente como é que a gente vai conseguir criar milhões de empregos ao longo do nosso governo, recolocar as pessoas dentro do orçamento, como o Lula tem dito, fortalecer o Sistema Único de Saúde, que nesse momento, mais do que em outros momentos do passado, fica evidente a sua importância e a necessidade de ser fortalecido com mais investimento, mas que não pode acontecer porque tem uma emenda constitucional que limita o investimento na saúde pública. E a gente não pode ficar à mercê de decisões do Congresso de flexibilizar e furar o teto. É absurdo isso. Tem que revogar essa emenda. Bom, tem que enfrentar essas questões. Como é que a gente enfrenta isso? Com um programa alternativo. Um programa, portanto, de caráter democrático popular. Porque a crise que a gente vive é uma crise sistêmica, exige que a gente apresente uma alternativa também sistêmica. E nesse sentido, companheirada, é muito, mas muito ruim e presta um baita desserviço ter a hipótese de figuras como Geraldo Alckmin compondo uma chapa com Lula. Porque o Alckmin é um representante desse programa desgraçado. Ele representa exatamente as reformas neoliberais, a reforma trabalhista, previdenciária, as terceirizações, a violência policial, tudo que não presta, tudo de ruim, o Alckmin expressa. Portanto, é um desserviço tê-lo ao nosso lado, num momento que a gente tem que derrotar tudo o que ele e os seus aliados representam. Ter Alckmin ao nosso lado confunde muito, ao ponto de nós termos que, em certa medida, saber o que dizer. E nesse aspecto está corretíssimo o companheiro Lula, que essa semana, nos últimos dias, falou isso, né? Nós temos que desfazer a reforma trabalhista. No contexto de falar sobre o que a Espanha está fazendo, que em 2012 aprovou uma legislação trabalhista neoliberal, tem que desfazer aí. Estão desfazendo lá, agora debatendo desfazer. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Em 2017, aprovaram essa reforma dizendo que ela ia gerar mais empregos. Mentira. Desde então, só aumentou o desemprego no Brasil. Mas não só o desemprego. Quem tem emprego hoje ganha menos e tem menos direitos. Ou seja, ela não entregou nada para a maioria do povo. Só entregou mais lucro para os mais ricos. Portanto, não serve, tem que ser desfeita. E colocar o Alckmin numa chapa junto com o Lula é um empecilho, é quase que um impedimento para que isso se trate, porque é um gatilho da classe dominante. Porque no primeiro afã, no primeiro movimento que nós fizermos de desfazer essa reforma, por exemplo, eles vão dizer que, bom, o Lula não presta, vamos tirar ele, porque tem uma válvula de escape e segurança na vice, que é o golpista, não esqueçamos, Geraldo Alckmin. Por isso, é fundamental, gente, para resumir, para derrotar o bolsonarismo, o lavajatismo, o neoliberalismo, que nós iniciemos agora a montagem de comitês populares para debater esse programa junto com a população, preparando para a etapa seguinte, quando a lei permitir a campanha oficial. Por fim, a gente está começando esse ano de 2022, como mencionei, com mais carestia, mais desemprego, mais fome, essa nova onda de contaminações, e essa situação tem que ser enfrentada por nós no concreto. Por isso,
campanha de solidariedade, mobilização popular e luta social para derrotar o bolsonarismo, os seus aliados, para que nós possamos colocar o pé no chão e que alguns dos nossos desçam do salto alto. É isso, Walter. Obrigado, Patrick. O pessoal me avisou aqui que o final da minha fala estava muito ruim e realmente a conexão aqui não está legal. Então, só muito rapidamente para encerrar essa primeira edição do Antivírus no ano de 2022, primeiro registrar que é importante que o Partido dos Trabalhadores cresça, mas o crescimento não pode ser feito como ocorre nos partidos do lado de lá. Tem gente comemorando, por exemplo, que no estado do Ceará nós filiamos uma grande quantidade de prefeitos. Mas a gente deve se perguntar, essas pessoas estão vindo porque têm acordo com o nosso programa ou estritamente por razões eleitorais tradicionais? Segunda questão, já foi falado aqui, o avanço das contaminações, hospitais lotados, o tema da saúde continua com absoluta centralidade na luta política nacional e no futuro programa de governo. E, por falar em saúde, um registro, a gente perdeu na manhã de hoje um companheiro, Gustavo Venturi, que durante muito tempo teve à frente das pesquisas de opinião do Partido dos Trabalhadores através da Fundação Perseu Abramo. Fica aqui a nossa lembrança desse camarada, sempre muito importante nas nossas campanhas e nas nossas reflexões políticas. E também é importante citar, já foi falado pelo Patrick, a situação de vida do povo está terrível, e no caso específico, atenção para o que ocorreu e está ocorrendo ainda na Bahia, em Minas e em outros locais. É uma tragédia que demonstra que o Estado precisa funcionar, e precisa funcionar o tempo todo, porque senão a gente vai de desgraça em desgraça, né? O tema da mineração, o tema da fiscalização das atividades, o tema da defesa civil, tudo isso, nós estamos num acumulado de problemas que vai exigir muita mudança profunda. 2 comentários finais, uma sugestão de filme que tem tudo a ver com a política nacional, né? Assistam 7 Prisioneiros, filme nacional que é política na veia, vista a partir da vida dos mais lascados da nossa sociedade. É o dilema cotidiano dos que vivem no limite, entre se rebelar ou se adaptar. Filme interessantíssimo, sem spoilers. E, por fim, o convite para que amanhã quem está nos acompanhando aqui também acompanhe a primeira live do Manifesto Petista, que é uma iniciativa de companheiros e companheiras petistas de várias tendências e que amanhã inicia o seu ciclo de lives também, exatamente com debates sobre 2022. Registrando que hoje é dia 13 de janeiro e 13 é um número que a gente vai ter que se lembrar muito esse ano. É isso. Boa noite a todos e a todas e até a próxima quinta-feira. Um abraço, Patrick, um abraço, Cássio, um abraço a todos e todas.